A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, terça-feira é dia de cuidado dos nossos pets aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, né? Mais uma terça-feira aí, vamos tirar a dúvida do pessoal. Então, o tema de hoje é como cuidar melhor do seu pet e vamos à participação e interação com os nossos espectadores. Vamos às perguntas. Doutor, como o frio afeta os pets? De várias maneiras, né? Primeiro que fica mais ressecado, pode ter a pele mais ressecada. Cachorros que têm a predisposição, por exemplo, de dermatite, de problema de pele, vai ter um pouco mais, né, nesse período. Doenças virais também, no período de mais frio, tem mais probabilidade aí de começar a gerar um problema maior na cidade. O animal começa a ingerir menos água, então o gato pode, principalmente o gato macho ali, pode obstruir mais vezes, né? Gripes, né? Probleminha respiratório, no geral, são os mesmos problemas que pra gente, né? Perfeito. Então foco em hidratação, checar hidratação, não só água, mas também, né, olha, as pomadinhas específicas, etc. Sim, quando o cachorro já tem um problema, né? Um cachorro já ficar mais de olho nesses períodos. Perfeito. E com relação a pelo também, escovação, cuidados aí, porque a gente sabe que é também um período... Escovação, manter sempre a parte visual ali, né? Ficar sempre olhando, porque a queda de pelo é comum, né? O animal vai trocar de pelo mesmo, mas falha no pelo não é. Então sempre ficar de olho, né? Se vê um lugar mais ressecado, se precisa hidratar, se precisa de alguma pomada, alguma coisa, olhar regiões que ficam cotovelo, às vezes tem cachorro que tem calo ali de contato, né? Mais pesado, sempre encosta no chão, às vezes resseca mais essa parte, tem uma rachadura, sangramento. Perfeito. E lembrando que tem hidratante específico para pet. Claro. Né? Mais uma participação dos nossos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Tem um gatinho que vive no portão da minha casa, eu alimento ele, porém não coloquei ele para dentro porque tem outros gatos. Como eu devo fazer de maneira correta para colocar ele dentro de casa e não causar problemas com os outros gatos? Primeira coisa ali nesse caso é levar ele para uma consulta veterinária, passar por exame de sangue e coletar FIV e FeLV, né? Evitar levar FIV e FeLV dentro de casa, né? Que é ali a AIDS felina e a leucemia felina, que se passa por contato ali no potinho, né? Às vezes arranhadura, então já evitar esse problema, né? E também tentar colocar o gato no ambiente aos poucos. Quando for colocar o outro gato, né, depois de ter feito todo o protocolo, a vacinação e tudo mais, colocar uma caixinha de areia a mais na casa, né? Colocar mais um potinho de ração, porque o gato é muito territorialista e o gato sente muito. Então, às vezes, entra um gato em casa e o outro fica totalmente apático, para de comer, muda o comportamento dele. Então, colocar de pouquinho, oferecer um espaço para o gato, não forçar, colocou, não, tem 3 gatos lá, eles fazem a mesma caixa de areia. Não, cada um tem sua caixinha, cada um tem seu potinho. Faz a diferença isso. E como ele está nesse contato de rua, pode ser feito de maneira gradual, né? Depois que consultou, vacinou, etc., põe um pouquinho, vê a reação, se não deu certo, tira. De preferência, se ele for macho e tiver outros machos em casa, castração, né? Para evitar disputa por território, marcação de território, né? Se for fêmea, obviamente, se for colocar um macho e a fêmea em casa, ou então o contrário, castração para não evitar crias, né, indesejadas, e depois acostuma. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Tem um cachorro que sai sozinho na rua algumas vezes. Vale a pena colocar chip nele? Vale. O chip, as pessoas entendem às vezes o chip como um rastreio, mas na verdade não é esse o chip, né? O chip que se coloca nos cachorros, se coloca ali intradérmico, né? É um chip para você fazer identificação. Então, vamos supor que seu cachorro se perca, alguém
põe ele dentro de casa e fala que é dele. Com esse chip, você vai pôr o leitor, vai ter identificação lá dentro e vai estar lá quem é o dono, aonde mora, o telefone, o contato, né? Então, assim, é mais para identificar o tutor, né? E, obviamente, né, que nem quando a gente teve aquele caso lá no sul, os cachorros que tinham chip foi muito mais fácil identificar os tutores, né? Então, é uma possibilidade. E também aquilo lá, diferente da coleirinha, que a pessoa vai arrancar e falar que é dela, o chip não tem como, ele é intradérmico, né? Então, não tem como a pessoa remover aquele chip nunca mais. Perfeito. E pode somar as duas ferramentas, né? Às vezes a coleira com a identificação ajuda porque está na rua. Alguém já vai olhar e já vai avisar. identificar, né? Mas tendo um chip ele intradérmico, não vai correr o risco de tirar a coleira e, se amanhã perder, fica fácil a identificação. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Preciso castrar meu gato. Seria melhor esperar o frio passar para isso ou não interfere? Não. Nesse caso, não. Né? Cada um tem um procedimento para fazer, mas por exemplo, eu em gato macho, eu nem dou ponto, né? O corte está pequenininho, então não é um problema, não é? O gato no outro dia está normal, vida que segue. E isso evoluiu demais, né? É um microporo ali e Acabou. a técnica avançou muito nesse sentido de operação rápida. Instrumentais, existem condições para fazer uma cirurgia muito menos invasiva, né? Então, no outro dia, no mesmo dia, na verdade, o gato está normal já e vida que segue. Utilização de colar por um período ou depende do caso? Quando é macho e não vou dar o ponto, eu nem passo, nem vou colar. O gato estressa demais com o colar, a não ser que seja um caso que ele esteja lambendo muito ali, mas se não tiver, nem vou colar. Perfeito. Mais uma participação nesse bloco. Vamos à próxima pergunta. Posso dar remédio de humanos para tratar a gripe do meu cãozinho? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, assim, ó. Nesse caso, especificamente, obviamente, existem vários remédios humanos que você pode colocar, oferecer para o seu pet. Vários ali, antibióticos, remédio para dor, existem vários, logicamente, na dosagem correta, né, que muitas vezes muda muito a dosagem humano para cachorro. Mas no caso de remédio para gripe, de jeito nenhum, né? A maioria dos remédios para gripe tem ibuprofeno, tem paracetamol, são tóxicos para os cães. Então, assim, de jeito nenhum. Remédio para gripe, descartado. De evitar de toda maneira. E as pessoas têm que entender isso, né? Porque às vezes, assim, se a gente tem alimentos que para a gente é de boa e para o cachorro é tóxico, imagine medicamentos. Com certeza, né? As pessoas têm que entender que a automedicação já não é muito correto, né? A gente se medicar sem uma avaliação, às vezes a gente está mascarando doenças, às vezes a gente está piorando um problema, às vezes a gente está solucionando mas causando outro. Então, assim, nem sempre é válido. Agora, imagina para o cachorro que a gente nem estava fazendo o remédio que de eleição ali, o correto ali, na dosagem correta. Então, assim, evite, primeiro de maneira geral, né? A não ser uma coisa básica ali, uma dipirona, alguma coisa mais, né? Agora, de resto, evita e, se for fazer, obviamente, consultar um profissional. Perfeito. E ainda assim, né, sempre de olho nas características, né? Lembrar que o peso é muito menor, então a dosagem é diferente. Com certeza. E tem remédio que você pode fazer o remédio, mas a dosagem é tão diferente que às vezes você vai dar uma subdosagem ou então às vezes você vai dar uma dosagem muito acima. Então, evita. Vamos à participação de mais um telespectador. Sabe me dizer se tem alguma ração mais indicada para essa época do ano? Altera-se ração com frio? Não, a mesma ração, inclusive, nem é recomendado que fique mudando a ração, né? Imagina ficar mudando a ração a cada época do ano. De maneira geral, é fornecer uma boa fonte de proteína para o animal. O animal, quando ele não está ingerindo muita água, às vezes oferecer alimentos mais úmidos, né? Ajudar ali. Hidratar a ração. Para dar uma melhorada nessa parte de hidratação do paciente, né? E fornecer aquecimento. Você pode, em épocas mais frias ali, você quiser aquecer o alimento, né? Dar ração com um pouquinho de água ali e amornar um pouco, tudo bem. Mas, no geral, a alimentação é fornecer realmente fontes de energia para o cachorro, né? Proteína, carboidratos e, no geral,
a sobrealimentação é isso. Tem a tendência de comer um pouquinho mais nesse período frio? Pode sim. Tem animais que vão comer mais. Só que a gente tem que entender que quem oferece o alimento para o animal é a gente. Então, não tem necessidade de aumentar a quantidade nutricional, mesmo porque a tendência no frio é que ele fique mais recolhido e gaste menos energia, né? O problema é a gente, né? Que a gente não se controla, acaba que no frio você come um pouco mais, você quer um chocolate, você quer alguma coisa, né? Mas ele não, o cachorro não precisa disso. Então, não tem por que a gente ficar fornecendo mais alimentos para ele. Então, eu sempre falo para todos os meus clientes, um cachorro obeso é culpa do proprietário, não do cachorro. Então, assim, quem oferece o alimento é o proprietário. Ele não vai na geladeira de noite pegar uma Coca-Cola, ele não vai abrir o armário para pegar. Então, é você manter a alimentação dele e fornecer o que é suficiente para o paciente em qualquer período do ano. Nesse período segue a rotina de alimentação como está. Sim. Né? Tá muito frio, você quer aquecer o alimento um pouquinho para ajudar, você quer umedecer o alimento, beleza, né? Mas fora isso, nada vai mudar. Perfeito. Mais um espectador participando conosco. Vamos à próxima pergunta. Tem uma calopsita, não sei bem como proteger ela do frio. Como faço, Guilherme? Simples assim, ó. Primeira coisa, não deixar ela no tempo, né? Não deixar ela em lugares abertos. Então procura lugar que tem as 4 paredes ali. Evite correntes de ar, né? De forma alguma corrente de ar. Os animais silvestres, aves, répteis, são muito sensíveis ao frio, né? Se puder cobrir a gaiola, você pode cobrir. Lâmpadas cerâmicas, né? Aquelas lâmpadas que são específicas para isso. Obviamente, não tenha cuidado com lâmpadas que vão ficar ali próximo para não queimar a ave, né? Por isso que a lâmpada cerâmica, para ave, para réptil, etc., é a cerâmica porque ela chega numa temperatura e pronto, trava ali. E não vai queimar o paciente. Então, assim, mas algumas pessoas fazem aquelas gambiarras, né? Ali colocam uma lâmpada normal ali, cuidado, né? Se for colocar uma lâmpada, tenta colocar fora da gaiola para não ficar em contato e aí fica do lado ali. Se a ave estiver com muito calor, ela vai para o outro canto da gaiola. Fornecer o alimento, né, adequado, mas para o frio, no geral, é só proteger de corrente de vento e gerar uma fonte de calor. Perfeito. E lembrando que isso, né, a ave também resfria, né? A gente fala aí da gripe aviária, que é um terror, porque pode passar para a gente, mas existem outros tipos de resfriado que... E a ave é muito sensível, né? O pessoal que é criador sabe disso, época de frio, basta uma mudança de temperatura ali e você perder uma ave. Então tem que ter muito cuidado e sempre ter uma fonte de calor, né? Sempre uma fonte de calor. Perfeito. A gente sabe, né, que algumas aves têm a questão do ninho, da caixinha dentro da gaiola e tal, então também fornecer material para que ela... Sim, algumas aves, por exemplo, galinhas, por exemplo, os pintinhos, aves que você tem mais do que uma no ambiente, eles se reagrupam ali para se aquecer, mas obviamente que uma fonte de calor é sempre bem-vinda. Perfeito. Próxima pergunta, vamos a mais um espectador. Além da ração, tem algum outro alimento que ajuda os pets a suportarem os efeitos do frio? Não tem necessidade nenhuma, tá? É aquilo que a gente falou agora há pouco, oferecer a ração, quantidade correta, né? Não deixar faltar, obviamente, tendo uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato, o paciente vai passar bem. Se você quiser umedecer para a questão de o paciente que não se hidrata tão bem no frio, acaba que bebe menos água, fique à vontade, vai ser bem-vindo. Se você quiser aquecer, tá muito frio hoje, vou aquecer um pouquinho a ração, é bem-vindo também. Cuidado, obviamente, para não superaquecer, não queimar a boca do cachorrinho, do gatinho, mas fora isso, alimentação normal. O famoso teste do dedo, né? Coloquei o dedo lá, está suportável, não está me queimando. Para tudo, né? É igual criança, antes de pôr uma criança no chão, você põe a mão no chão. Antes de dar alimento para criança, você põe, então, sempre... E também destacar isso, né, como a gente falou antes, né, o alimento já é balanceado, já prevê tudo. Algumas pessoas alimentam de outra maneira, não dão ração, né, fazem aí uma dieta específica. Também falar com o nutricionista animal, né? Claro, não, mas no geral vai manter a alimentação, não vai mudar, mesmo que o cara que faz alimentação natural, não vai mudar muita coisa, né? Mas é a mesma coisa, se você quiser deixar ela mais úmida, colocar alimentos mais que tenham um teor maior de água,
né? Às vezes na alimentação tem uma fruta, por exemplo, colocar uma fruta que tem um teor maior de líquido, ou então aquecer um pouco esse alimento antes de fornecer. Tem carne crua, né? Esse pessoal coloca alimentação natural, vai ter um ovo, alguma coisa. Então, você pode aquecer um pouquinho antes de fornecer para o paciente, mas não muda muita coisa. Perfeito. Aquela questão, né? Muita gente dá a cenoura crua, né? Junto à ração, pode, né, passar pelo cozimento também, que vai hidratar mais. Sim, essa cenoura. Ou então mudar. Então, estou dando cenoura, eu vou procurar um legume que tenha um pouco mais de líquido, uma fruta que tenha um pouco mais de líquido. Então, isso. Lembrando sempre aquela questão, né? Tudo, né, sem nenhum tipo de tempero. Exatamente. Né? Sal, alho. Mais natural possível, né? Porque para não causar nenhum problema. Mais um espectador, vamos à próxima participação. Qual raça de cão ou gato mais sofre com frio? Normalmente as espécies que têm menos pelos, né? Tem gato que não tem pelo, por exemplo, essa espécie com certeza vai sofrer um pouco mais. Cães de pequeno porte, um chihuahua, um pinscher, né? Tem pelo porte ser menor e os pelos não serem muito compridos, vão sentir um pouco mais de frio, né? E aí a gente sempre vai ter também os cães e os gatos que têm mais pelos ali, São Bernardo, Husky, né? Que não vão sentir nada no frio. E muitas vezes a gente vê a história da roupinha, né? É aconselhável, não é? Depende do cão. Eu sempre falo isso, eu não gosto. Eu prefiro que você forneça um cobertor, uma cobertinha ou então uma fonte de calor, uma forma ali dele se aquecer, para ele escolher, né? Ele vai lá no cantinho dele, põe uma caixinha, na casinha coloca uma cobertinha, para ele escolher como vai se aquecer. Porque a roupinha ele não consegue tirar. Ele não consegue tirar e às vezes o cachorro está com calor, né? Às vezes você está achando que está frio para você, mas para ele não está. E aí ele vai ficar com calor. Perfeito. Fora a questão que infelizmente a gente vê casos, né, do bichinho estar em casa sozinho, tenta tirar, fica preso, né, com risco aí de estrangulamento, precisa pensar muito bem. E também assim, as pessoas às vezes colocam roupinha no cachorro, isso é um grande problema, tá? Principalmente o cachorro tem problema de dermatite, problemas ali na pele. A pessoa coloca a roupinha no cachorro e deixa 5, 6, 7, 10 dias. Tá frio. Realmente, tem épocas que a gente passa ali um mês de frio constante. E aí tira, tá cheio de dermatite, tá cheio de lesão, pelo tudo cheio de nó. Então, assim, até quando for pôr roupinha, é igual com a gente. Vai colocar a roupinha num dia, você vai tirar no outro, ver como é que tá. Aí no outro coloca outra roupinha, também não vai deixar uma roupinha só. O cachorro ele também, ele solta sujeira, igual a gente fica com a mesma roupa todo dia. A gente vai o cachorro não soa, né? Não vai suar, mas ele vai soltar sujeira, vai ter bicho no pelo dele, tem ácaro, tem fungo, tem bactéria, né? Então, isso com o passar do dia vai sujando a roupa, vai umedecendo a roupa, então, e aí a pessoa tem que trocar, não pode deixar também, tá de roupinha, fica 6, 7 dias, roupinha de lã, roupinha, não. Troca constante, avaliação e deixar um período sem, né? Sim. Para essa pele respirar, para esse pelo respirar. Com certeza. Perfeito. A gente fala muito de cães, né? Mas gatos, é o mesmo processo? É o mesmo processo, né? O gato, na natureza, o que ele faz no dia a dia? Ele sempre vai buscar uma toca, um lugar para ele se aquecer, se esconder. Então, assim, tendo lá aquelas caixinhas que só tem uma bolinha para fora, assim, coloca lá um paninho lá dentro, ele vai entrar e vai se aquecer ali dentro, né? Gato, principalmente, não coloca roupa em gato. O gato trava, o gato fica imóvel com a roupinha. Mais a participação de mais um espectador. Vamos a mais uma pergunta. Quais doenças mais afetam os pets no inverno? No geral, aquilo, né? Um risco grande de doenças virais, né? Então, deixar todos os cachorros em casa, os gatos em casa vacinados. Parvovirose e sinomose é típico do inverno. No inverno. Então, assim, deixar todo mundo vacinado, isso é o básico, né? A gente não precisava nem... Infelizmente, a gente tem que repetir sempre, mas vacina é o básico. Se você quer ter um pet, você tem que saber que junto com ele vem os custos. E a vacina é um custo básico, tá? É igual você vai ter um filho, vai fazer as vacinas na criança. É básico isso. Então, vacina em pet é básico, mas infelizmente a gente pega direto cachorros ali que chega com uma parvo, uma sinomose, e a pessoa fala, eu peguei, mas não está com dinheiro para vacinar agora, peguei, mas eu ia deixar para vacinar para frente. Então, assim, isso é o tipo de coisa que é inadmissível mesmo, tá?
você vai pegar um pet, saiba que tem que fazer a vacina. Isso aí é de praxe. E doenças respiratórias, né? Doenças, gripe, uma pneumonia, uma época dessa também é muito perigoso, cachorros mais velhos principalmente, né? Doença de trato urinário, quando o animal começa a beber menos líquido, pode obstruir, principalmente gato macho, uma época dessa, obstrui muito fácil, bebe menos água, é facinho ali uma arinha formar ali na uretra, e aí não faz xixi. Então, tenha muito cuidado, seu gato ali, gato macho, uma época dessa, observa na caixinha se está fazendo xixi. O gato ficou meio malzinho, não está legalzinho, já leva, porque é uma emergência. Tá? Se o gato passar ali 3, 4, 5 dias sem fazer xixi, vai ter um problema muito sério, pode virar óbito. E é fácil de observar em função da caixinha de areia. Sim, se o gato é acostumado a fazer caixinha, o problema é que a gente ainda tem pessoas que o gato faz no quintal, né? E aí não consegue observar. Então, observe se ele está bem, se ele está esperto, porque dói. Então, você vai ver que ele vai ficar mais recolhidinho. No geral, são essas doenças. Perfeito. Quando a gente fala, né, de gatos, em especial castrados, a gente tem as rações específicas para castrado. Elas também combatem essa formação da areinha, Sim, correto? mas é igual a gente, né? Quando a gente tem a predisposição farmacálculo, a gente vai melhorar a nossa alimentação para que não aconteça, mas não é 100%, né? A gente vai, normalmente o gato que tem essa predisposição, assim como a gente, pode correr risco em qualquer momento de ter um cálculo, né? Outra doença também que a gente tem que pensar bastante, né, na época de frio, problemas articulares, ortopédicos, cachorros mais velhos ali, cachorro tem displasia. Então, fica de olho, você que já está acostumado, por exemplo, seu cachorro toma remédio de uso contínuo para dores articulares ali, de uma displasia, às vezes nessa época é necessário você entrar com analgésico junto, aumentar um pouco a dose, né, ver se está sendo suficiente para ele, né? Porque, de fato, né, como com pessoas também nessa época Exatamente, vai ter mais muito dor. mais difícil. Perfeito. Última pergunta dos nossos espectadores. Vamos lá, falando um pouquinho de cuidados com o pet no inverno. Como proteger meu cachorro do frio, né? Mantas, casinha, isso funciona? É o que a gente falava. Funciona, né? Ofereça uma manta, ofereça lugares aquecidos. Se o cachorro fica para fora de casa, ali no quintal, normalmente hoje essas casas, todas elas têm um banheirinho externo, né? Um quartinho, um banheirinho. Então, assim, ofereça esse espaço para ele, porque é um lugar que vai ser fechado, vedado, não vai ter corrente de ar. Na casinha, coloque uma mantinha, ofereça água, observe se ele está tomando água, né? Se você vai ter necessidade de induzir ali, né, na alimentação. E sempre, em casos mais extremos, né, ofereça uma fonte de calor. Né? É isso. E como falamos, né, a questão das aves, lá, corrente de ar, né, quando a gente pensa no cão, no gato, a mesma questão, né, às vezes, olha, tenho lá a casinha, reforcei cobertores, etc. Viro essa entrada da casinha para tirar da corrente de ar. Tira do lugar que está e coloca num lugar que não tem uma corrente tão direta. Coloca a casinha dentro de um quartinho, dentro de um banheirinho. Tudo isso vai ajudar. E como a gente disse, né, isso ajuda na escolha também do pet, né, de se sentir confortável. Ele vai chegar lá e falar assim, não, estou com frio, vai buscar. Caso não, ele vai... E às vezes a gente tem isso, né? Você arma todo um esquema, você vai olhar... Ele às vezes você compra uma casinha lá de sei lá quantos reais e o bicho vai escolher um cantinho do sofá, vai escolher uma caixa de papelão. Guilherme, gratidão sempre pela participação conosco, pelas dicas, né? E já aguardamos o próximo programa. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Quem tiver durante a semana dúvidas aí, quiser mandar uma mensagem, quiser deixar perguntas, deixar temas, a gente está aqui aberto para receber as mensagens de vocês. Bom, e lembramos, né, a todos que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e pelas nossas redes sociais. Voltamos sempre aqui na programação da Educadora com Pergunte ao Doutor.
Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária.